Essa crítica aí muito assim acentuada das instituições. A outra é bichos escrotos, bichos saiam dos lixos, baratas, entre nos sapatos dos cidadãos civilizados e assim vai. É uma música, como eu disse, né, bastante contundente aí, uma crítica. Agora, gente, a família, ela até, vamos dizer assim, ela pega mais leve, né? Ela faz uma crítica à família, não deixa de ser uma crítica, mas ela tem um teor assim mais leve, quase que lúdico, né? Ela diz, por exemplo, família, papai, mamãe, sobrinha, e vai relatando, né, aquelas coisas do cotidiano. Comparado com as outras, não é? A crítica é até mais sutil, mais leve. Continuando, o homem primata, né? Quer dizer, até hoje em dia o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu até discordo deles, né? Eu acho que o ser humano foi mais destruidor, né, nesse sentido, porque às vezes você pega, por exemplo, quando você assiste esses filmes de vida animal, a gente percebe que ali, geralmente, com raras exceções, os confrontos são pela sobrevivência ali, né, e de um espaço. O ser humano não, né? Ele deu uma dimensão muito maior, inclusive, por exemplo, inventando a escravidão, né? Colocar alguém para trabalhar para te sustentar, né? Então, eu acho que o ser humano, infelizmente, ele foi muito mais além, né? E a outra que eu estava querendo comentar com vocês, do estado de violência. O estado de violência, eu já, como eu fiz um vídeo específico sobre essa música, eu tinha deixado um pouco aqui de lado, mas vamos respeitar aí as pessoas que eventualmente não viram. O Estado é uma das primeiras instituições, né, da humanidade. Então, quando você lembra aí das aulas de história que você teve no colégio, né, tem a pré-história, que era aquela fase que o homem vivia ali, primeiro, né, da caça e da coleta, depois descobriu a agricultura, e assim foi até a evolução entre aspas, né, pessoal? Pensando nesse sentido das instituições. Não há aqui, como eu disse, eu acabei de falar, por exemplo, se você pegar o homem que vivia na pré-história, na fase da caça e da coleta, e depois comparar com a chamada civilização, onde se inventa a escravidão, quer dizer, que evolução é essa, não é? Eu acho que até é uma regressão, mas então esse critério aí de evolução está furado. Mas só para você ter uma referência, como essa é a visão que a gente tem, né, da escola, pré-história, paleolítico, neolítico, idade dos metais e a história para você se localizar. E aí surgiu o Estado. Então o Estado surgiu para alguns mais críticos, surgiu como uma dominação. Por exemplo, você pegar os escritos do Marx, do Engels, eles vão ter uma visão mais crítica do Estado, vão dizer que o Estado surgiu para garantir interesses de um grupo sobre o outro, e é óbvio que também eles beberam de fontes de outros pensadores, né? O próprio iluminista Rousseau falava que a propriedade era um roubo, porque a ideia da propriedade, da família e do Estado, tanto é que até um nome, né, de um dos livros aí do Engels, dos estudos do Engels sobre o capitalismo, tem esse título. Então, são, como eu disse, os alicerces. Por isso, relatei aqui que os titãs foram bem críticos nesse sentido, né? Porque eles fizeram uma crítica a essas chamadas instituições, que são esses alicerces da sociedade ocidental. Falando mais da música, estado de violência, estado de hipocrisia, a lei que não é minha, a lei que eu não queria. Então, é uma música bem contundente contra essa instituição que até hoje dirige aí todas as sociedades. Não é difícil você ter uma sociedade sem Estado, a não ser as sociedades primitivas. Bom, e aí continuando, pessoal,